Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Pessoal, hoje eu tenho um entrevistado. Esse cara faz muito tempo que eu queria trazer ele aqui. Um verdadeiro especialista em branding. Um cara que me ajudou e muito, junto com a equipe dele, a desenvolver uma das marcas mais importantes para mim, que eu sou apaixonado, que é a Sorriquer. Eu vou definir ele da seguinte forma: desenhista por puro talento, empreendedor por necessidade, como a maioria de nós brasileiros, e um educador por paixão. Eu apresento a vocês o meu amigo Pietro Venuti, que é o sócio fundador da Casa Contra. Seja bem-vindo. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Tô aqui para falar com você na hora certa, né? Tudo acontece no tempo certo. A gente vem falando sobre esse papo já há algum tempo. Muito a gente tempo. aprendeu tanto junto, né? E hoje vai basicamente condensar tudo que a gente já conversa há bastante tempo. Obrigado pelo convite. Pô, Pietro, que legal ter você aqui. Assim, é uma honra, de verdade, ter um profissional do seu nível. E, cara, imagina o seguinte: você está querendo começar o brand na sua empresa, está querendo desenvolver todo o encantamento inicial do ponto de vista da sua identidade de marca. Cara, fica nesse podcast, porque o Pietro é um craque. Pietro, eu já contratei o serviço do Pietro, nasceu ali uma grande amizade de um profissional realmente dedicado, estruturado. E para começar, Pietro, posso falar que você hoje é um especialista em branding? Ah, sim. Eu tomo café da manhã, almoço, jantar e faço uma boquinha de madrugada em branding, né? Toda a minha especialização, até para minha casa de marcas, né? O foco é 100% em criação de gestão de marca. Então, sempre quando a gente fala de branding, é algo que para mim está internalizado, já é uma consciência de trabalho, né? Pietro, vamos começar do zero. Por o que favor. é branding, cara? Branding é... Vamos pro conceito quebrado, né? Que é o conceito popular. O conceito de branding na cabeça das pessoas, ele geralmente está relacionado àquilo que é visual, né? Que é o logotipo, que é as cores, produto, mascote e tudo mais, né? Só que isso geralmente é uma ponta final, é uma execução, né? Branding, na definição clássica, é um modelo de gestão de negócio. Assim como o marketing é um modelo de gestão de negócio voltado ao mercado. Então, você pegar a sua empresa e fazer as entregas, as propostas de valor dela olhando para o mercado. Branding é um modelo de gestão de negócio voltado para a marca. Então, você olha para a marca e cria consciência sobre o que a minha marca promete e o que a minha marca entrega. E no fim das contas, no dia a dia, o trabalho é você conseguir amarrar essas duas coisas para que o tempo todo, quando você está prometendo, você sabe que você está entregando. Então não cria ruído, não reduz a gestão de crise. Então você está entregando mais valor porque a sua consciência sobre quem a sua marca é e o que ela está entregando, as duas coisas estão em linha reta. Nossa, sensacional. A melhor definição de brand que eu vi. É a mais clássica. Não, mas muito simples, né? Você trouxe isso de uma forma muito fora Daquela complexidade, da complexidade, né? Você trouxe isso de uma forma muito simples. Davi Nunes, El Diretor, meu grande amigo, hoje está no comando aqui desse podcast. Aqui eu só sou um facilitador. Quem está no comando de verdade é o meu amigo Davi Nunes. Davi, quem paga nosso salário, bicho? Vamos lá ou não? Antes da gente dar sequência com o Pietro, vamos falar da nossa casa, a Otimize Studios. Então, antes de eu dar sequência, para o testemunho não ser meu, eu vou pegar o meu amigo Pietro, que veio aqui visitar a Otimize Studios hoje, e vai falar a experiência que ele teve até aqui. Pietro, o que você achou do Otimize Studios? Eu me senti em casa. Eu que tenho uma casa de marcas, me senti em casa, né? Porque eu cheguei aqui, fui recepcionado na porta, me trouxeram para levar um café, recebi um tour por toda a instalação, conheci o Davi, que é o pilar fundamental da Otimize, né? O craque da Otimize. É o necessário, né? Então, assim, eu que já tenho experiência em produção também de podcast, é irretocável, é alguém muito necessário, então faz muita diferença aqui para o Otimize e todo o time que está ao redor, que faz essa sustentação. Então, a gente fez uma conversa inicial justamente para que a gente consiga se entender, né, e se acostumar para que a gente venha aqui e faça o melhor episódio possível. Então, assim, aqui no Otimize
é um local que poucas vezes eu me senti em casa antes de fazer um podcast. Tá vendo, pessoal? Foi muito bom ouvir isso do Pietro e nada foi combinado. Eu nunca combino isso com o cara. Eu gosto de que ele tenha a liberdade de falar. Então, assim, pessoal, tá querendo gravar seu curso digital? Tá querendo gravar seu podcast? Quer gravar conteúdo para sua mídia? Não necessariamente podcast, mas quer fazer cortes para Reels, para o TikTok, para o teu LinkedIn? Cara, a gente tem um time especialista para te ajudar com atendimento personalizado. Então, assim, cota com a gente, entre em contato com a gente ou via Instagram, que é o @otimizestudios, via LinkedIn, e com certeza você vai ser bem atendido e vai tirar o seu projeto pessoal ou da empresa de uma forma muito bem pensada e planejada, com uma equipe realmente parceira. Então tá bom? Otimize Studios. E na sequência vamos falar de quem, Davi? Evoque Academia. Tá pensando em malhar? Treina, gosta, sabe que é necessário? Pessoal, não vejo melhor academia do que a Evoque Academia. Preço popular, estrutura de primeiro mundo e um atendimento diferenciado. O foco da Evoque é, sem dúvida, o atendimento. A Evoque te dá uma estrutura necessária, ótima, com bons equipamentos, em bairros que a maioria das grandes academias às vezes não vão, tá? Então, a Evoque já tem mais de 30 unidades. Começou lá com meu amigo Rodrigo Haas em Mauá. Hoje são mais de 30 unidades espalhadas por todo o Brasil. A maioria deles ou na região do ABC, em São Paulo. Mas a Evoque já está em todo o Brasil. E segundo o Rodrigo, até o final do ano serão 50 unidades. Preço, qualidade e um atendimento. Pode procurar a Evoque, vai lá, fala que você viu aqui no Tudo Acaba em Business, você vai treinar ali uma semana, ó, na faixa. Depois você define se você vai ficar. Rodrigo, você nem me falou nada, mas tá valendo a regra a partir de hoje. Mas tem que falar que viu no Tudo Acaba em Business, senão não vale. Davi, quem mais pagando o nosso salário aqui, que eu quero... O Davi é o seguinte, Davi, se não tiver muito patrocinador, não consegue pagar, né? Que o Davi ele entrega o que paga, né? Cara, o Davi agora, a esposa dele tá esperando. São gêmeos, Davi, ou não? Porque não vamos tão longe, né? Porque eu vou te falar. Calma. Que eu vou te falar. O que come a Dani, meu amigo, eu achei que foram 4 gêmeos. Véio. A Magali é dose, cara. Come muito, bicho. Não é fácil, não. Dá um prejuízo pro homem ali danado. Aliás, preciso colocar o microfone para você aí, de vez em quando, rebater as minhas sacanagens. E agora vamos finalmente falar da Sorricare. Saúde sem culpa para quem se preocupa. Pessoal, você que é da região de Osasco, ali próximo ao bairro do Rochidale, pessoal, você tem uma clínica com uma estrutura top, uma estrutura ótima, tanto de profissionais, ali não tem estagiário, eu gosto de deixar isso claro, ali só tem profissionais já conceituados no mercado, com uma estrutura física muito bonita, com certeza o mais bonito ali da região de Osasco, e com algumas vantagens, além de todo tipo de tratamento odontológico que você pode imaginar, ali você também tem tratamento estético orofacial, harmonização facial, com profissionais de alto nível. Então, cara, procura ali a doutora Fabi Matos e eu vou contar para você. Você vai ser muito bem atendido. E sempre aqui no Tudo Acaba em Business tem aquela situação. Falou que viu no Tudo Acaba em Business, ó, 10% de desconto. Doutora Fabi, se vira, 10% de desconto a partir disso. Falando de Sorricare, eu tenho a maior... Volta, por favor, lá, Davi. Hoje eu tenho o maior orgulho de trazer o Pietro aqui. Quando eu falo para vocês que eu tive o trabalho junto com o Pietro de criação de uma marca, eu não estava brincando. Quando a gente foi montar a Sorricare, a doutora Fabiola Matos é minha esposa, ela quem dirige a Sorricare, né? Nós somos sócios ali. Eu procurei uma agência, né? Através da Fernanda, que é uma amiga que foi uma mentora ali no projeto da Sorricare, eu fui apresentado à Casa Contra, que o Pietro é o grande sócio fundador, tem um time muito bom também. E a gente teve uma experiência de 90 dias para o desenvolvimento, não do logo, que é lindo, que vocês estão vendo aqui, com todo respeito, eu sou apaixonado por ele, mas de toda a estruturação da marca. Então, eu como cliente, cara, eu gostaria de te agradecer. Obrigado. E gostaria também que a gente falasse um pouquinho, até para o entendimento de quem tem uma marca, quem está procurando lançar uma marca, ou de repente que não tem recurso, mas quer algumas dicas. Como é que a gente saiu do zero, né, que a gente nem tinha um logo, para uma marca tão bem construída, que não se define só logomarca, muita coisa, desde o saúde sem culpa para quem se preocupa, o porquê disso, as cores que a gente usou,
toda a identidade visual criada para a Sorricare. Mais uma vez, obrigado, e agora sua vez de falar um pouquinho a respeito. Eu acho que a Sorricare é interessante para a gente utilizar como case, porque é um conteúdo, uma informação de base, para quem não tem muito contato com o brand no dia a dia, não tem consciência, entender como que funciona um projeto de marca e também entender dentro do dia a dia dela como é que ela identifica os pontos para poder refinar. Claro. Né? Caso Sorricare, por exemplo, e antes de poder tocar nesse tópico, é um projeto que foi feito na Casa Contra por um time fantástico. Eu sou à frente de direção, mas assim, Casa Contra, um dos principais benefícios de lá, enquanto marca, é o time que eu sou apaixonado. Tem a liderança da Ana, que é a minha sócia, que faz a liderança Ana, dos times de design. Nossa, A Bruna. Muito boa, cara. E além disso, junto com a Sorricare, a gente teve um projeto que ele saía de uma empresa que já era estabelecida já há muitos anos, né? E tudo mudou, né? Porque você mudou nome, você não mudou somente um redesenho de identidade, você não resolveu uma problemática visual só, Claro. né? Você resolveu uma problemática de posicionamento. Eu lembro quando a gente começou a fazer esse projeto, isso é uma coisa muito comum. Alguém fala assim, contratei você porque na primeira reunião você me incomodou, você me tirou do sério. Casa Contra, o nome não é de graça. Por quê? Quando a gente faz projetos assim dentro da Casa Contra, a gente faz com que a pessoa responsável ou o grupo responsável pela marca olhe para dentro, então naquele abismo que incomoda e quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero chegar e tudo mais, para que depois a gente consiga direcionar a marca para um caminho certo. Porque quando a gente fala de negócio, e você vai entender isso no mesmo nível que eu. Quando a gente fala de negócio, são muitos filhos para cuidar. Poxa. Né? Não vou nem falar de gestão de pessoas, que daí é uma outra empresa dentro de uma empresa, né? Mas é o quê? A gente precisa atender os nossos anseios, desejos pessoais. Então é o quê? É o sonho de construir uma grande empresa, constituir patrimônio, os nossos sonhos, nossos desejos. Ou, junto com isso, é atender uma demanda de mercado, né? Então, da gente identificar o que o mercado está necessitando e, por fim, a gente conseguir perpetuar o que as pessoas precisam no dia a dia, que foi o que funcionou com a Sorricare. Então, por exemplo, a Sorricare foi uma marca que ela veio de uma outra marca já estabelecida de muitos anos, passou por uma mudança de nome, de posicionamento, de proposta de valor, de uma organização de serviço, passou por uma grande consultoria com a Fernanda Costa Curta, e no fim das contas a gente acaba numa execução visual, que é o trabalho de identidade visual. Então por isso que eu falo que o trabalho de identidade visual é uma ponta final. A gente passou 90 dias numa imersão que só lá no finalzinho a gente discutiu, na penúltima reunião a gente começou a falar sobre identidade visual, e até ali foi martelada. Vamos resolver tudo, organizar a casa para depois crescer. Exatamente. Cara, e assim, eu vou passar algumas, como cliente, isso é bacana, Pedro. Depois a gente vai explicar a Casa Contra, depois a gente vai falar um pouquinho da tua história, mas assim, por que eu gosto de falar como cliente? Porque aqui eu consigo trazer o meu sentimento de tudo como funcionou. E eu sou muito grato a vocês. Obrigado. Pessoal, o Pietro diz, a primeira coisa que a gente vai ter que começar é entender a fundo o sentimento da marca, as pessoas que estão ali dentro e os clientes. Como é que eles enxergam a Sorricare? Será que a Sorricare, que foi o nome adotado a partir de então, ele é o que vocês pensam, vocês donos, ou ele tem uma outra cara e vocês estão querendo algo que ele não é? Né? Então, assim, você que é imediatista, aí eu vou lançar uma coisa para todo empreendedor, que tem aquela pressa, cara, quando você vai gerar uma marca, você vai criar, você quer criar um negócio certo, cara, não dá para você criar um logo do dia para a noite. Se você está falando em uma criação de uma identidade visual, de uma coisa, ou um rebranding, cara, você tem que ter tempo. Cara, esse time debruçou nos meus clientes. Então começou com uma entrevista comigo, depois com a minha esposa. Primeiro a gente junto, depois separado. Depois ele falou com a secretária, falou com a recepcionista, falou com o pessoal da limpeza. Depois eles falaram com todos os dentistas. Depois eles falaram com 10 clientes. A partir desse compilado de informações que eles foram gerando ali no Notion, cada etapa que eles estavam cumprindo, e a gente fazia reuniões quinzenais, eles entenderam a marca. Então, eles entenderam, e eu quero que você explique a história do saúde sem culpa para quem se preocupa. Ótimo.
O ponto de partida é fantástico para a Sorriquer, para poder explicar a Sorriquer, né? Quando a gente fez esse conjunto de entrevistas, a gente, principal ponto é uma coisa muito legal sobre o processo de trabalho casa contra. A gente faz entrevista de um para um. Então, ou a gente liga ou a gente faz chamada de vídeo. É o one-on-one de verdade. Não, é de verdade. É de verdade. Para quê? Para que a gente consiga entender se a forma com que o Marcelo ou a Fabi enxergam a empresa está batendo com o que os funcionários entregam e veem a empresa e também o que o mercado enxerga a empresa, a experiência que eles Sim, têm. claro. Na maior parte das vezes existe um contraste. Então isso é muito legal, esse processo de entrevista, para a gente saber se algumas ideias de negócio, às vezes linha de serviço e tudo mais, que o Marcelo e a Fabi querem fazer, cara, vai para frente ou não vai. Já barra numa validação. Para não gastar energia e tempo, às vezes desenvolver um produto, uma linha de serviço, que não vai para frente. Junto com isso, bota todo mundo num balaio, a gente define público-alvo, perfil de cliente ideal e persona. Para quê? Para que a gente defina uma proposta de valor. Toda empresa, todo negócio, absolutamente todo mundo que abre um CNPJ começa, pura e exclusivamente, quero ganhar dinheiro? Primeiro defina a sua proposta de valor. Olha Pra que que eu dica, estou hein, gente? vendendo? Está começando o CNPJ novo, está pensando em empreender ou já empreende e não tem isso? Qual a sua proposta de valor? Tem que estar muito bem clara e muito bem definida. Insights que a gente vai pegando aqui e vai repassando. Isso. Tudo dói na gente. Todo mundo tem dor específica. E para a gente botar a mão no bolso, tirar e botar no bolso de uma outra pessoa, de uma outra empresa, precisa ter um motivo latente. Né? A gente Claro. precisa gerar valor. Se você não gerar valor, quanto menos valor você gera, menos você vende. Porque não vale a pena você botar a mão no bolso e colocar na mão de uma outra pessoa. Então, a proposta de valor é você conseguir identificar as dores de verdade, entregar valor para aquilo para que seja uma moeda de troca. É um beabá básico de administração, é básico. Então, primeiro a gente identifica, quando a gente faz esse grupo de entrevistas, qual que é a proposta de valor dessa audiência, desse mercado, para que a gente defina, com base nessas dores, o que vale a pena efetivamente e o que a gente vai entregar de negócio, serviço, produto para resolver. Saúde sem culpa para quem se preocupa, eu sei, você sabe, a gente está falando de classe C, D, né? Então a gente está falando, principalmente no Sorriquer, que existe uma faixa maior de mulheres, né? Que é um grupo majoritário dentro da Sorriquer, grupos marginalizados, mulheres. Como eu gosto de falar, a clássica de nasce a mãe, nasce a culpa. Então, mães solteiras ou mulheres que têm que fazer um grande papel social e financeiro dentro de casa, cara, é uma grande prova de telecena. Você joga pra cima lá os boletos e você escolhe qual que você tem que pagar. Você não consegue pagar tudo. Cada escolha é uma sentença, né? Exatamente. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Chorão, né? A gente precisa escolher. Exatamente. Isso, cada escolha é uma renúncia, exato. Exatamente. E aí a gente precisa escolher o que a gente vai pagar para quem a gente vai atender. E quando a gente fala de saúde bucal, uma frase da Fabi, o Brasil é um país de desdentados. São pessoas que precisam. Sim. E as pessoas deixam de cuidar da saúde bucal efetivamente para poder atender outras demandas. E aí a Sorriquer entra como uma empresa que permite que a saúde bucal se torne acessível para essa população, para que eles invistam em saúde bucal sem sentir aquela culpa de que estou deixando de fazer outra coisa. Então todo o modelo de negócio da Sorriquer ele foi reposicionado para que seja evocado para as pessoas que você pode cuidar da saúde e da sua família. Outra coisa de mãe, né, que é não cuidar de si, só cuidar dos filhos, para que você consiga viver em paz, sem culpa. Exatamente. E, cara, isso é muito forte. E quando... Cara, eu lembro quando a gente apresentou isso pra Fabiola, que vocês apresentaram. Cara, ela chorou demais, cara. Porque assim, a gente tinha ali uma... Legal. Eu falei, não dá pra ser uma ONG. Todo mundo falou, você é louco, você vai investir esse dinheiro lá pra organizar isso. Mas, cara, era um sonho muito grande. Que eu queria muito fazer uma clínica, eu queria fazer algo daquele padrão. E ela não queria sair dali, ela queria fazer ali, que ela falou, cara, esse aqui é meu povo, eu tô aqui há 20 anos, eu cuido desse povo, eu tenho uma dívida com esse pessoal daqui. Então, cara, assim, quando a gente entendeu isso, tipo, fechou o pacote do nosso propósito, porque que a gente estava ali dentro. Isso foi realmente sensacional. Bom, seguindo os passos, a gente, depois que eles entenderam todo esse processo, aí... um processo de uns 60 dias, mais ou menos, é que a gente foi falar, cara, que cor vai ser a marca?
como é que a gente vai fazer para tentar rejuvenescer um pouquinho, deixar a marca um pouco mais moderna? Porque o nosso público, além de ser um C, D, a gente tem também não digo um problema, mas uma relação de 80% do público ser pessoas de mais idade, né? Então a gente precisava rejuvenescer um pouco a marca. E aí foi quando a gente começou a discutir efetivamente nas cores, no modelo. Lembra que eu falei, Pietro, eu gosto de uma coisa mais clean, eu não quero perder a modernidade, mas eu não gosto de nada muito carregado. Então eu gosto de algo, palavra que eu vou usar aqui, que a gente usou bastante, eu falei, cara, algo mais tradicional, né? Mas sem perder tanto o requinte quanto a criatividade, né? Uhum. Aquela alegria na cor. Cara, e vocês entenderam isso 100%. Né? Na escolha da cor da Souricare, Logotipo, dos desdobramentos. E aí eu vou te falar do logotipo, que aí eu queria que você falasse não só da cor, como depois vamos chegar para falar na escolha do logotipo, que também, cara, esse aí a gente não participou, eles apresentaram pra gente, e, cara, quando ele mostrou o porquê disso, eu lembro que a Fabi chorava igual uma criança, cara. É muito legal essa parte do que você estava mencionando, do painel semântico, que é a gente fazer uma reunião juntos, lá no finalzinho do projeto, estratégia toda definida, vamos fazer uma reunião juntos para a gente validar o que faz ou não faz sentido no papel visual da marca, como é que ela vai expressar. Porque assim, o que é muito comum no mercado é quando a gente contrata um serviço de marca, de estratégia ou de identidade visual, a gente aperta a mão ali, nos encontramos daqui a 30, 40 dias e você vai ver o resultado final. É tudo uma grande surpresa. Né? Você não vê o processo acontecendo. E uma coisa muito legal que a gente tem de metodologia na Casa Contra é cliente junto dentro do processo do início ao fim. Então você inicia o projeto com a gente, você sabe exatamente quando as reuniões vão acontecer, elas são pré-definidas, etapas, a gente tem tudo documentado na nuvem, tudo que a gente coleta de informações discute, e a gente tem reuniões de validação. Para que a gente chegue numa reunião de vamos discutir quais cores fazem ou não fazem, é porque a gente já passou por tanta coisa, já validou tanta coisa, que não é uma sensação não é um efeito de vou sentar para falar, eu gosto desse, eu não gosto desse, não. O que faz ou não faz sentido para o que a gente discutiu até aqui. Então, por exemplo, você não queria algo que fosse muito ruidoso, que não fosse muito poluído, que fosse muito pesado. Né? Por quê? Porque existe uma audiência que ela era muito mais idosa, queria rejuvenescer para poder trazer os grupos mais jovens. Né? Então a gente precisa pensar numa fonte que seja mais moderna, seja mais leve, menos envelhecida, que não seja pesada para não envelhecer demais. E também uma coisa que vocês pautaram várias vezes antes dessa reunião não é porque é para classe C e D que precisa parecer simples. Precisa ser algo rico. Né? Precisa ser algo que a pessoa bater o olho e vai ser icônico. Né? E a Souricare ela nasceu muito disso na parte de identidade visual. E a única coisa que vocês pautaram, que era um desejo pessoal, era com relação à cor. Né? Porque o roxo, o violeta, era uma coisa que vocês definiram dentro da reunião de painel semântico, que vocês gostavam muito e precisavam muito e queria que fosse. E mesmo assim, a gente só vai por esse caminho, no fim das contas, quando está desenhando o projeto, se realmente fizer sentido. Então, quando vocês falaram, o que a gente fez? A gente foi lá, voltou para dentro da planilha onde tem as cores de todos os concorrentes, mapeamento ao redor e tudo mais. Opa, será que a Souricare vai cair no balaio de alguém e ela vai conseguir se destacar? Ela vai fazer uma fachada que vai ficar... ou vai ser uma coisa que ela vai se mesclar com outras empresas ao redor e tudo mais. E a gente não quis de jeito nenhum copiar ninguém do mercado, né? Essa foi a nossa... Cara, não quero saber o que está dando certo, assim, não vou olhar pro outro. Cara, eu quero criar algo meu, diferencial. É uma marca, tô começando, não importa o que o outro concorrente está fazendo. Então, a gente está criando um negócio zero, embrião, um filho nosso que a gente vai ter orgulho de falar que é nosso. Mas não que o mercado, a gente estudou, óbvio, Pietro estudou muito o mercado. Mas não foi o mercado que pautou o que a gente ia fazer, né, Pietro? Para ficar para deixar isso bem claro. Assim, quando a gente define isso juntos, eu quero me diferenciar, quero gerar um contraste, mesmo que um dos critérios seja eu não vou olhar para o mercado, a gente olha. Sim, claro. Porque a gente pode cair nesse vício por não olhar, né? Tem projetos que a gente faz e aí é uma estratégia de negócio. Eu estou iniciando uma empresa, eu preciso me aproximar de alguém que está grande para criar a mesma relação. Isso também é uma estratégia de negócio. Claro. Né? Eu preciso me aproximar. Mas na maior parte das vezes, quando gera um contraste, ele fica mais fácil de trabalhar. Você tem mais diferencial competitivo, tem mais diferenciação visual, de estratégia, proposta de valor, fica mais fácil comunicar, as pessoas lembrarem. Enfim, quando você contrasta,
tudo fica mais fácil de comunicar, né? E eu tenho duas, muito, muito bem colocado isso. E, cara, quando eu olhava para meus concorrentes ali, eu falava, cara, eu não quero essa poluição, esse negócio colorido. Aí, pô, mas o bairro onde você tá, Roxidale, tudo é muito. Cara, hoje, Pedro, sem sacanagem, o pessoal para tirar foto Que legal. na frente da clínica. Mas é porque ficou muito bonito. É muito legal, cara. Assim, o pessoal fala, cara, nem parece que vocês estão aqui. Que Entendeu? legal. Tipo, isso é muito legal. Parece um grande evento, porque a galera né? pinta tudo de vermelho, assim, marcante. É vermelho, azul, verde. Amarelo, mas muito marcante. Então a gente falou, cara, a gente vai preservar uma qualidade como se eu estivesse num bairro realmente de alto nível. Eu vou manter esse padrão. Né? Eu quero um negócio bonito, eu quero um negócio que as pessoas passem e falem, poxa, isso aqui tá muito legal. E é o que acontece hoje. O pessoal gosta. Cara, a gente fez uma área ali, gourmet, ali pra... Lá em cima, na sacada, né? Esqueci como é. Assim, que a galera pode ver a rua, pode ver. Cara, é muito legal. Tem umas árvores ali em frente, que aí tá. Cara, e é muito legal, o pessoal vai. O pessoal antes entrava na sua Care, tratava e ia embora. Hoje em dia, a galera fica lá 1 hora. Depois, antes de tratar, chega 1 hora antes. A gente não tem mais problema com atraso. O pessoal chega antes, porque a gente não colocou cadeira, a gente colocou umas poltronas extremamente agradáveis. Então o pessoal vai lá, fica batendo papo, fica assistindo. Que espera, né? E o pessoal fica feliz lá. A gente coloca uma musiquinha ambiente bem um jazz, um blues, uma musiquinha assim bem tranquilo. E é o que eu sempre falo, não é porque esse pessoal tá no bairro do Roxidale, tá em Osasco, que ele precisa ser tratado como se estivesse no... Pô, não queria nem falar mal do SUS, mas essa é a referência, né? Poxa, tem que ter um abrigo. Então o pessoal vai lá, ele se sente realmente abraçado, né? E a gente não muda o preço, tá? A gente manteve mais ou menos a base, a gente é concorrente pro lugar, com os preços, mas com uma estrutura que a gente se orgulha. Eu mergulho muito quando eu passo lá, eu falo, putz, isso aqui é um filho, Isso aqui cara. é um filho. Assim, eu acho uma delícia ir lá hoje, cara. A estrutura que a gente montou, como ficou, cara, foi pensado, em todos os detalhes, assim, ficou perfeito. E eu lembro que eu criei uma regra de boa convivência, de bom convívio entre as partes. A regra era a seguinte, pessoal, e aí eu te falo, você é empreendedor, você tem que saber ouvir quem você contrata para fazer. Eu falei assim, pessoal, só tem uma coisa que eu não abro mão aqui. Pietro vai lembrar disso. Eu falei, ó, toda divisão, toda vez que houver dúvida, que houver um empate entre posições, quem vai decidir, o voto Minerva, vai ser do Pietro e da Casa Contra. Eu falei, cara, a minha esposa Fabiola, a doutora Fabi, teve mais pessoas ali que participaram do processo, a própria Fernanda, enfim, algumas pessoas que participaram. Eu falei, cara, legal, mas a posição final é de quem está criando, de quem vive isso, de quem faz isso no dia a dia e está olhando para o mercado de uma forma clara. E aí, todo mundo ficou meio assim, cara, e eu não me arrependo nenhuma vírgula, porque assim, se eu pudesse refazer todo de novo, eu gostaria que saísse exatamente como saiu. É que assim, o pessoal tá vendo só um produto final, né, Pietro? Que só o ponto final, só assinatura, só né? assinatura, mas se você olhar todo o processo, tudo que a gente tem de material, de identidade visual, cara, é apaixonante. Posso puxar um fio para entender? Claro, total. Seguinte, a gente tá falando bastante de visual, né? Visual, estético e tudo mais. Quando a gente fala de branding, foi um trabalho que a gente fez um trabalho que era estratégia de marca e identidade visual. Então, primeiro a gente foi para o estratégico e depois a gente foi para a identidade visual. É absolutamente possível você resolver só um problema estratégico. Então, não vou fazer uma identidade visual, você faz só esse solucionamento, essa resolução estratégica. E em um outro momento você faz identidade visual. Por quê? A identidade visual ela resolve um problema visual. Sim. Uma marca, uma estratégia de marca resolve um problema estratégico. Então você pode fazer as duas coisas separadas. Claro. E olha como é importante você, quando você tem essa dúvida, esse ruído mental de para onde a marca está indo, como a estratégia de marca faz muita diferença. Vou tirar a identidade da conversa, que é o seguinte. Você falou ali, a gente colocou um ambiente na Sorricare, reformamos e tal, para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir acolhida, para a gente ter, ao invés de ter cadeiras, como se fosse uma sala de espera de emergência do SUS, a gente tivesse poltronas, fazer uma área externa. Pô, tem um espaço lá para o pessoal tomar café, tudo mais. O que acontece? Quando a gente faz um projeto de estratégia de marca, a gente começa a ganhar consciência sobre coisas que não são visuais, mas que estão relacionadas a uma das definições de estratégia, que é atributos, ou seja, qualidades. Como que eu quero que a minha marca seja lembrada? Quais são as qualidades? Quando alguém falar da Sorricare, como que ela vai falar enquanto qualidades? Ela é acolhedora, ela é confortável, ela é agradável.
né? Ela me recebe bem. Então, todas essas qualidades que não são necessariamente visuais, a gente consegue aplicar no dia a dia numa reformulação que não tem nada a ver com logotipo, não tem nada a ver com cores, tem a ver Exatamente. com experiência. Então, a gente ganha... O legal do brand é isso. A gente ganha uma consciência de marca para entregar mais valor, como você falou, sem eu precisar aumentar o preço final de venda, né? Só agregando valor. Claro que geralmente quando a gente faz um projeto de branding, a gente quer aumentar o nosso ticket, né? Então a gente quer majorar isso daí. Mas é contexto e contexto. Se vocês conseguirem aumentar a base de pacientes sem precisar aumentar, já é uma resolução, Essa um foi a resultado estratégia, final. Pedro, sem dúvida. Porque muita coisa é egóica. Muitos projetos eu mato na casa contra, porque a pessoa ela quer só fazer um projeto dentário visual porque quer fazer bem para ela. É egóico, é eu. É um sentimento que eu tenho, eu não estou mais reconhecido, alguém falou para mim que não funciona, mas às vezes funciona, às vezes o problema não é visual, às vezes o problema é estratégico. Sem dúvida. Né? Sem Da dúvida. pessoa não querer ficar Mas esperando a maioria das lá. vezes, né, Pedro? A maioria das vezes é, mas muitas vezes o estratégico tá legal e o visual é o que está barrando, né? Porque o visual é uma forma de comunicação, Claro. né? Uma também. forma de entrega, Lógico. né? Sem dúvida. Cara, muito bom. Pietro, aí pra gente encerrar o papo do Sorriquer, você lembra a origem Do símbolo? do símbolo? Claro. O símbolo da Soicare, ele é um girassol, né? Então a gente tem ali digamos, pétalas ao redor, né? Que dão esse sentimento de acolhimento, que representa as pessoas dentro da Soicare, que colocam o paciente dentro do centro, né? Coloca ele no centro do atendimento. Então é muito simples, né? E a gente tem ele uma coisa muito legal que eu gosto de fazer na Casa Contra, que não se costuma fazer em identidade visual, que é um logotipo 3D. Porque ele tem uma reflexão ali, ele é refletivo, né, na ponta justamente para dar essa sensação de sol, né, de esperança, como o girassol já representa. E quantas vezes você teve que refazer isso aí, Pedro? Você lembra? Olha, esse projeto ele foi feito pela Bruna Blumer, por mim e também pela Ana. Então foram 3 frentes altas de design, tipo 3 lideranças, pessoas muito importantes também de design, dentro da Casa Contra, que fizeram juntas. Para a gente refazer isso daí, foi bem estressante, não vou dizer que não. Porque quando envolve 3D, a gente precisa antecipar muita aplicação, né? Para não dar encrenca, para ser algo que depois não consiga... Até que você tem inúmeras versões de assinatura. Você tem colorida, monocromática, 3D, fundo claro, fundo escuro, vertical, horizontal, Exato. circular, né? Para que a gente consiga ter essa Instagram, expansão. você tem que Nossa, tem tudo. Site, tem Então tudo, isso, ó. geralmente, essa antecipação é o que dá o trabalho. Mas assim, E depois que você apresentou pra gente, qual foi a alteração que você fez? Você lembra? 0. nada, Nada. nada. Cara, ele já tinha entrado tanto na nossa, eu vou usar a expressão mente, mas assim, no nosso brand, onde a gente queria, que quando ele apresentou, não pedimos nenhuma alteração. Aliás, a Fabi, mais uma vez, caiu no choro. E ela achou, Legal. eles acharam exatamente o que a gente queria. Eu lembro da emoção quando saiu 90 dias depois. Aí você que é ansioso, realmente você não vai ter paciência para isso. Mas brincadeiras à parte, cara, é um trabalho realmente artístico. Obrigado. Cara, vocês entregaram um trabalho sensacional. Fantástico. E agora, terminando o case da Sorriquer, agora já podemos... já pode voltar com o logo do Toda Acaba em Business. Agora já falamos bastante da Sorriquer. Cara, eu queria que você falasse agora de Casa Contra. Claro. Cara, primeiro vamos começar o seguinte. Quem é o Pietro? De onde veio o Pietro? Como é que o Pietro, até na tua apresentação, desenhista por talento. Acho que aí é o começo, né? É um excelente começo. Eu venho de uma família muito simples, muito pobre. Daqui de São Paulo, inclusive, embora a gente esteja lá em Blumenau, tendo empresas do Brasil e do mundo inteiro, a nossa base de empresa de operação é em Blumenau, né? Então, eu fui para lá com 6 para 7 anos, mãe solteira, 3 filhos, né? Então é tudo muito difícil. Todo o tempo livre que eu tinha era para desenhar, então eu passei muitos anos desenhando, Uau. sozinho. Sua paixão era o desenho. Né? Não, só copiando em cima e se aprimorando. Tive um professor de desenho por volta dos 10 aos 12 anos, maravilhoso, Domênico, que ele me abraçou, me amparou mesmo, porque eu não tinha condições, me deu a mentalidade que eu tenho hoje enquanto professor, enquanto educador. Fui muito bem cuidado, mas ao longo do caminho, vendo as dificuldades da minha mãe e tudo mais, por volta dos 14 anos por aí, fui largando tudo, né? Porque daí eu comecei a ver que, tô ficando maior, tenho que ajudar em casa, arrumar um emprego e tudo mais. Então fui de tudo. Desde panfleteiro, eu trabalhei com panfletagem dos 11 aos 13 anos, muito doído. Trabalhei muito tempo como office boy, auxiliar de cobrança, até eu ir
passar de galho em galho em todos os ambientes administrativos que a gente pode imaginar. Aos 18 anos, eu chutei tudo e falei, não, eu quero voltar a trabalhar com desenho. E aí desenho é como qualquer arte, instrumento, né? A gente perde a mão, perde a prática. Até você pegar de novo demora. E aí eu decidi fazer um curso de design gráfico, me atolei em dívidas, e foi aí que com 18 anos eu entrei no design e voltei a desenhar. Casa Contra foi surgir ali somente 3 anos depois. Essa semana fazem 7 anos da Casa Contra, fazendo aniversário de 7 anos. Eu comecei ela com 21 anos, muito cedo. Muito novo. E cara. desde o primeiro ano... E você nunca... Cara, depois que você entrou na Casa Contra, quando você fundou, nunca mais você olhou pro lado. Você sempre seguiu como Casa Contra ou você ainda começou com um trabalho paralelo? Como é que foi isso? Não, eu comecei como... Assim, eu trabalhava com marketing político, que é assim, você trabalha um ano, maravilhoso. você envelhece 5. Mas assim, você cresce 5 anos também em um, né? Isso me formou para eu poder abrir. Quando eu falo, eu abri com 21 anos, pô, mas eu abri com 21 anos, uma mentalidade, uma capacidade de desenvolver um negócio, fazer entrega de trabalho muito alta. Né? Fui forjado na pedra dentro da política. Saí de lá e fui direto abrir uma empresa junto com a minha esposa e sócia, Bruna, né? A gente abriu uma outra empresa chamada Estúdio Lab, que era um estúdio criativo generalista. A gente fazia de tudo. Desde fotografia, porque a Bruna é fotógrafa, até design de estampa, porque eu comecei como designer de estampa numa empresa. Desenvolvimento de site, aplicativo, tudo que você imaginar. Generalista de tudo. Tô rindo que falamos disso hoje. 360, tudo que você imaginar. Obviamente, a gente não fazia tudo bem. Não tem como fazer tudo bem, ainda mais com uma equipe enxuta. Mas a gente venceu desde o início. Então, esse modelo de comunicação que a gente tem, a gente criou uma comunidade da marca. Desde o primeiro ano a gente era convidado para dar palestra na universidade. Eu nunca tinha pisado na universidade. Palestra na universidade, workshop e tudo mais. Até que em 2019, isso foi 2017, em 2019, a gente foi convidado a dar uma palestra lá em Patos de Minas. Quantos anos tem, Pietro, hoje? Eu tenho 28, fiz 28 agora em janeiro. Uma criança. Muito novo. Tanta coisa para fazer. A gente foi convidado a dar uma palestra lá em Patos de Minas, em Minas Gerais, em 2019, 2 anos depois de aberto. A gente fez um workshop lá que foi muito legal, numa semana de comunicação. E lá a gente acabou conhecendo uma pessoa chamada Ana, que ela era uma acadêmica de lá, e ela foi quem convidou a gente, porque ela gostava muito do podcast que a gente fazia e tudo mais. Você já fazia podcast em 2017? Eu fiz comecei em 2018. Uau, que legal. Comecei em 2018, já era... Na época, assim, a gente tinha os grandes, né? Jovem Nerd e tudo mais, né? Mas, assim, era uma área, era um período mais escasso de podcast. No Brasil nem tinha mesa cast, assim, como a gente faz assim, com tanta frequência. É outra situação, Mas que outra legal, história. Cara. Isso eu não sabia, hein, cara? Por isso que eu tô acostumado a ouvir minha própria voz. Eu já editei muito podcast, já fiquei muito na minha voz, muito na minha cabeça. Voltando, aí a gente começou a se especializar no Estúdio Lab, como a gente começou a perceber que, pô, a gente não é bom em tudo. Onde é que a gente é bom? Pô, identidade visual. Começamos a focar nos anos seguintes identidade visual. Até que em 2021, a gente redesenhou o nosso modelo de negócio e saiu de Casa Contra. Por quê? Porque a gente sempre teve receio de ser comparado com uma agência que não é o nosso modelo de negócio. A gente sempre teve um modelo que era de estúdio criativo, ou seja, uma pequena boutique de design, né? Que não é o modelo de uma grande agência, só que a gente não estava mais se encaixando nenhum nem outro. Aí eu entrei numa crise de identidade ferrada. Eu preciso fazer alguma coisa. Não consegui me encaixar em modelo de negócio nenhum. O que eu fiz? Como eu já tinha bagagem, já estava acostumado, já atendia grandes empresas, vários players e tudo mais, eu tinha uma bagagem de outras pessoas, então eu pensei, bom, eu vou desenhar o meu modelo de negócio. Ali foi seu ponto de inflexão. Ali foi onde eu virei. Tive que fazer um retiro espiritual, fui estudar meditação. Sem exagero, fui estudar meditação, foi fantástico. E foi bem no período da pandemia que a gente fez o lançamento desse modelo de negócio, que é um modelo de negócio que a gente chama de casa de marcas, que é o quê? Você fez uma pergunta fantástica, que você sempre focou na Casa Contra ou você tinha outros projetos paralelos ou atendia? Sempre foquei no Estúdio Lab e sempre foquei na Casa Contra. Só que o desenho de modelo de negócio que eu fiz da Casa Contra é para me permitir que eu faça outros projetos internos. Claro. Então, casa de marcas é para que a gente consiga projetar marcas para outras empresas, né? E a gente consiga desenhar as nossas próprias marcas e desenvolver modelos de negócios internos como Casa Contra. Como você diz, projetar as outras marcas quer dizer o que ali? Marcas como a Sorricare, por exemplo, marcas que precisam nascer ou se reposicionar, a gente tem um time lá dentro que consegue desenhar modelos de negócio, desenhar estratégia de marca, diferenciais competitivos, mapeamento de análise SWOT, tudo que é estratégico, identidade visual e naming. Então, tudo que for relacionado a uma marca, ela precisa nascer ou se reposicionar,
a Casa Contra, como casa de marcas, pô, alguém mais pilar de referência que uma casa de marcas. Casa lembra o quê? Geralmente um local onde a gente nasce, Sim. cresce e depois a gente, né? É um ambiente muito familiar e muito acolhedor. Então o nome de Casa Contra vem disso. Então a gente transformou esse espaço em um local onde as marcas podem nascer e as nossas marcas também. Eu queria entender, era a próxima pergunta, por que Ah. casa contra? Essa história é melhor do que a da Não casa. é casa do contra? Não, vou explicar por quê. Quando eu era criança, tinha nesse ritmo de desenhar, por volta dos 10 anos a minha mãe sempre trabalhou muito. Então ela trabalhou assim em vários locais diferentes, numa jornada assim de dormir, ela passou anos dormindo assim 4, 3 horas por dia, sempre foi muito puxado. Então ela sempre teve um papel ausente na formação, mas não no cuidado, né? E aí, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe ela trabalhava numa choperia lá em Blumenau, para quem não sabe, é a terra da cerveja, né? Então tem muitas choperias lá, Oktoberfest e tudo mais. E ela trabalhava numa choperia durante o dia. E na choperia que ela trabalhava ficava num local chamado Museu da Cerveja, ou Praça da Cerveja. Ó, Davi, que beleza. Não, hein? lá é fantástico. Museu da É Cerveja, ó. fantástico, é uma experiência fantástica. Lá no Museu da Cerveja, que Quase ficava não exatamente gosto. do outro lado da praça, então de um lado da praça tinha a choperia, do outro tinha o museu. Aliás, ó, desculpa, uma pausa. Cara, Não, você por falou de um favor. tema que a gente gosta tanto. Fabinho e David, ó, meus amigos aqui, ó. Fica o convite, né? Museu da Cerveja. Olha aí, Cara, próximas experiência. férias. Olha que beleza de lugar. Vai em outubro Sei no por quê. Oktoberfest, cara, é uma experiência, tá aí Aí, convite irretocável. do Pietro aí, ó. Joga na minha já. Vou te receber lá na Casa Contra. Excelente. Aí assim, aos 10 anos, a minha mãe, para uma forma de eu não ficar andando na rua e tudo mais, que eu já estava nessa fase de começar a conhecer. Natural, né? Acontece, né? Ela me colocou na tutoria da Isa, que era a gestora do museu. Era somente ela que trabalhava lá, atendendo os turistas e tudo mais. E a Isa, ela me apadrinhou. Totalmente. Então, tipo assim, eu virei um filho dela, porque os filhos dela já eram mais velhos, né? Já tinham 20, quase 30 anos. A Isa me apadrinhou e cuidava de mim todos os dias no período depois da escola. Um certo dia, a Isa me chamou ali na praça e falou, pegou na minha mão e falou, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Me levou lá no local da praça, onde tem um busto lindo do poeta catarinense Lindolfo Bell, lá de Timbó. Eu olhei o busto assim, ela falou, olha para baixo e lê. Eu li e estava escrito assim, menor que o meu sonho não posso ser. Uau. Menor que o meu sonho não posso ser. Ó, que frase bacana essa, hein? Eu com 10 Inspiracional. anos, como todos de nós, adulto me falando coisas que da minha atenção, né? Não ficou na hora aquilo pra mim, né? Não bateu. Mas ficou na cabeça porque foi um momento assim que alguém me pegou pela mão e me levou para uma informação. Pulando um pouco pra frente, quando eu fiquei adolescente e tudo mais, eu sempre li bastante. O sonho da minha mãe sempre foi ser escritora. Ela sempre escrevia desde criança, mas trabalhando muito não tinha como, né? Mas ela sempre escreveu muito bem. Eu lia bastante também por referência da minha mãe. Minha mãe é professora de escola pública até hoje. Eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe. E aí, por conta disso, eu acabei lendo o poema onde está escrito essa frase do Lindolfo Bell, que diz, se eu não estou enganado, das contradições dos contrários de mim, menor que o meu sonho não posso ser. Das contradições dos contrários de mim, menor que o meu sonho não posso ser. Que legal. Isso, quando eu era adolescente, eu reconheci, falei, nossa, que legal. Aí eu já reconheci. Pulando para anos depois, 15 anos depois, eu estava em uma viagem em Curitiba, e aí parei em uma livraria rápida, tal, comprei um livro do Raul Seixas, estava em promoção, e eu li na contracapa, estava escrito assim, Raul Seixas é a contracultura da música brasileira. E esse contracultura me lembrou de tudo que a gente fazia na Casa Contra, que geralmente era o motivo pelo qual a gente era contratado, porque é uma experiência, Sim, claro. e eu lembrei dessa frase. Falei, pô, mano, eu queria desenhar um modelo de negócio que é uma casa de marcas, e o contra casa completamente. Para amarrar o fio, 2 anos depois que a Isa me levou naquele busto, a minha mãe ela foi empossada na Academia Catarinense de Letras, e quem foi o patrono dela foi o Lindolfo Bell. Nossa. E 2 semanas depois que eu abri a Casa Contra, Sensacional. a Isa veio a falecer de Covid. Que triste, cara. Uau. Então, assim, as duas coisas se amarram para que a Casa Contra seja realmente uma casa de marcas e que esse Contra vá seguindo para frente como eu respeitar o sonho que trouxeram para mim e me permitiram estar aqui. Então, todas as pessoas que eu falo, Isa, Domênico, minha mãe e tudo mais, são pessoas que me formaram. Claro. Né? Meus pais, professores e tudo mais, as pessoas me formaram para eu estar aqui. Então, menor que o meu sonho não posso ser. A definição de Casa Contra é essa.
Perfeito. Nossa, que lindo, que inspiracional. Obrigado. Ó, que bacana, gente. Olha que sensacional. Olha o nível da inspiração que ele teve, né? Então, assim, isso não pode ser de algo que não é realmente pensado, planejado, que não é vivido. Então, esse é o tipo de comportamento de alguém que faz algo realmente planejado, pensado, de alguém que faz algo realmente porque precisa tapar um buraco. Então, essa é a diferença de algo que investe inspiração, transpiração, energia, de algo que é feito de uma forma para simplesmente atender uma demanda ocasional ou imediata. Então, O nome não gera curiosidade? Muito. Todo mundo pergunta do nome. Todo mundo pergunta do nome. É uma coisa muito engraçada, porque eu achei que tivesse outra parte. Cara, vou te falar o que eu diferente. pensava. Que era o Casa Contra, eu imaginava que era assim, cara, tipo contraponto, alguma coisa nesse sentido, né? Eu nunca tinha imaginado, cara. Né, lá essa volta mas, toda. Cara, muito legal. Muito bom. Realmente uma inspiração aí para quem está criando uma marca. E aí, o Pietro, eu vou voltar aqui. Então, assim, detalhista, desenhista por talento. Aí eu vou voltar, mais ou menos, porque você já ouviu a história dele, do quanto ele tinha um talento, ele tinha ali uma fagulhinha ali, que na verdade com muito trabalho, com muita dedicação, ele conseguiu fazer disso um talento. Né? Aquela história de 90%, Thomas Edison, acho que é essa frase, 90% transpiração para 10%, né? Não é talento que ele usa, não. Mas mas é referente ao talento ali. Eu esqueci a frase assim, na composição toda, mas é isso, cara. Então, e aí a gente vai partir para o empreendedor por necessidade. Você começou falando uma coisa que eu fiquei até... Cara, você não tem uma formação acadêmica, profissional, porque você falou, eu nunca tinha pisado numa faculdade e eu estava dando aula para o pessoal. Cara, olha como isso é sensacional, cara. Mas aí a síndrome do impostor pega daquele jeito, né? Você fica, eu sou uma mentira, uma hora vão me desmascarar. Passei por todo esse processo, passei muito por esse processo durante muitos anos. Eu iniciei uma graduação em marketing 2 anos atrás, mas ainda está em curso, mas é pura e simplesmente por uma especialização para os modelos de negócio, é uma capacitação para os modelos de negócio, porque assim, eu sei, você sabe que a vida não fica mais fácil. Não, zero. Quanto mais dinheiro, mais problema. Claro. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Se a vida não fica mais fácil e os problemas crescem, a gente não pode esperar que os problemas diminuam e facilitem. A gente tem que se capacitar. Então, eu decidi iniciar uma graduação em marketing com ênfase em gestão de negócio há cerca de 2 anos. Se tudo der certo, eu concluo esse ano. Se não meter o pé, não fizer nada de errado. Não, mas as minhas notas estão fantásticas. Justamente para que eu pudesse, para esses outros modelos de negócio que nascem debaixo da Casa Contra, eu consiga liderar desenvolver com mais facilidade. Então, assim, dali para trás, foi tudo na pancada, tudo no aprendizado, absolutamente tudo. Eu gosto de ler, mas tem coisa que a gente sabe que é tato. Né? A gente tem que bater mais a cabeça, sim, quando a gente não tem formação. Sou muito a favor da formação, da educação de base no Brasil, mas a gente sabe que quando a gente não tem, a gente não pode ser dependente de sorte. A gente tem que ficar batendo a cabeça, as coisas se tornam, parece que, mais difíceis. Né? Então, eu me tornei empreendedor por necessidade para que eu pudesse fazer a minha própria empresa funcionar. E, naturalmente, isso se refletiu nos outros. Né? E, Pietro, eu te conheço, assim, no tempo que a gente se fala, eu percebo, a gente tem uma coisa em comum. Eu sempre falo isso, acho que todo podcast fala a mesma coisa, porque é uma maneira minha de incentivar as pessoas a terem esse tipo de filosofia. Quer mais água? Eu queria. Por gentileza. Não vou atrapalhar ninguém. Cara, a filosofia do lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Você demonstrou pela sua vida que não foi um limitador para você não poder estudar de uma forma formal. Porém, você estudou muito usando o que você tinha, né? Os elementos que você tinha ali. Cara, eu acho que hoje essa é uma tendência muito grande, porque a gente vive um período que... Obrigado, por gentileza, tá. A gente vive um período que eu acho muito bacana no seguinte sentido.
Antigamente, e não há muitos anos, o conteúdo, eu não sei se a palavra correta é sabedoria, mas o conteúdo ele era muito restrito. Sim, absolutamente. E quando você tem a oportunidade de gerar um podcast como esse, por exemplo, de ter vários streamers, de ter vários canais, o que você acontece? Você populariza a possibilidade de educação a não formal. Democratiza, né? Dá na mão de todo mundo. Exatamente. Né? É a democracia da comunicação e do conteúdo. Então, assim, óbvio que você passou, talvez, assim, você veio né, esse período, mas eu mergulho muito de hoje ver a oportunidade das pessoas aprenderem sem efetivamente estar numa faculdade. Executando, treinando, trabalhando. Meu sócio aqui, o Fernando, por exemplo, também não fez faculdade de marketing, é um cara que conhece muito. Mas eu vejo o quanto ele se dedica no dia a dia. E eu acho que esse tipo de profissional ele tem muito mais a agregar do que, por exemplo, o cara que fez uma faculdade, parou e encostou ali. Parou. Né? Então, você vivenciar e estar sempre estudando, ele é muito mais relevante do que o cara que vai, atinge ali o ápice e forma numa determinada coisa e para. Né? Só executa. Ontem, esses dias mesmo, eu entrevistei o Rodrigo Portes, ele falou isso, que o maior erro que foi um grande executivo, o maior erro que eu tive na minha carreira foi 10 anos sem estudar. Né? Então, aí depois ele fez um sabático, hoje ele dá aula também, um cara que é apaixonado também por essas coisas. Mas assim, e eu enxergo que essa democratização da informação, ela é muito saudável e vai proporcionar pessoas como você, como o caso que você trouxe, a terem mais sucesso também no empreendedorismo. Né? Sim. Para tudo se torna mais competitivo, sim, porque mais pessoas com mais acesso à informação são mais pessoas capacitadas, então isso aquece o mercado, porque daí você tem competidores que muitas vezes pegam atalhos que você não tinha à época, informações com mais acesso que você demorou muito tempo para formar, não foi nem para encontrar, foi para formar aquela mentalidade, ele acaba pegando mais rápido. Mas daí assim, falando como professor Pietro, não só profissional Pietro, eu não sou academicista. Então, assim, eu não acho que uma pessoa tem que fazer faculdade para vencer. Eu não acho que a pessoa ela tem que ter uma graduação para comprovar que ela tem as habilidades e capacidades. De longe. Só que eu acho que tem mais gente querendo estudar do que efetivamente estudando. E isso é um problema no Brasil quando a gente fala de educação. Claro. Então, por exemplo, eu sou professor de grupos marginalizados, Marcelo. É gente que passou por abuso sexual, pessoas que têm problema de saúde, PCD, negros, população LGBTQIA+. Então são pessoas que realmente a única sobrevida delas ali, delas saírem de uma realidade, é a educação. Então tudo que elas têm é aquilo. Só que se você... o sonho delas é fazer uma faculdade. Só que você fazer uma faculdade, você pode estar fazendo uma faculdade de publicidade nas melhores federais do Brasil, nas melhores faculdades especializadas na área que você quer estudar. Se não for por você, faculdade nenhuma vai te dar nada. Isso eu percebo muito quando eu lido com profissionais que são graduados e são formados, às vezes, colegas da mesma área. Eles têm uma excelente graduação. O currículo deles é fantástico. Só que o nível de conhecimento deles é baixo. O nível de execução é baixo. Então, parte muito mais do interesse da pessoa e não necessariamente dela estar graduada ou não. Eu vou dar um exemplo muito prático. A transpiração, nossa, absolutamente. A transpiração, Pietro, para mim, pode usar esse exemplo, ela sempre supera o talento. Cara, o talento ele é a ponta, mas se ele não tiver a transpiração junto, sem dúvida, esse cara que transpira, que trabalha, ele supera. Eu sempre faço uma analogia entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, por exemplo. Por que eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é inspiração, é transpiração demais, cara. Ele quer ser, ele trabalha. Mas tem muito talento. Eu não falo que ele cara, ele é gigante, mas ele tem um talento natural maior. Por que eu me identifico muito com o Cristiano Ronaldo? Cara, porque ele soa muito. Para ele chegar, para ele ficar no mesmo nível do Messi, só que ele, com aquele nível nota 7 dele, que é muito bom, mas para ele chegar ao 10, ele teve que ralar demais. Mas ele alcançou, ele tá no mesmo nível do outro. Não importa se ele correu mais, mas ele alcançou. Entendeu? Ele chegou. E não foi um ponto de chegada que ele parou, né? Entendeu? E esse cara vive se mantendo porque ele se cobra muito. Então, assim, para mim, como empresário, o empreendedor, ele é a maior referência no esporte, é uma grande referência, né? Eu falo para a vida. Pode concluir que você estava falando, que esse insight foi bom. Ali. Fantástico. Um excelente exemplo, que é uma máquina,
né? E que ele não vê o ponto de chegada, né? Isso é muito importante. Porque quando a gente conclui no ponto de chegada, a gente para. Perfeito. Cara, Então, eu vou fazer outra comparação, cara. Neymar e Cristiano Ronaldo. Cara, pra mim, o Neymar tem muito mais talento, até inclusive com o Messi. Mas o Neymar, e não tô fazendo uma crítica a ele, porque eu gosto muito, eu acho ele um gênio, um cara sensacional jogando bola. Mas, cara, ele não... Ou ele nunca teve, ou assim, foi por muito pouco tempo que ele teve esse real desejo de ser o melhor, de tipo assim, puta, vou me privar de tudo. E eu não tô falando que ele tá errado, tá? Ainda mais tendo ideia de onde ele veio, de onde ele chegou e tal. Mas, cara, assim, quando eu vejo o Cristiano tinha um foco, cara, um objetivo, ele queria aquilo, né? Então ele nasceu com menos talento. Não digo que o Neymar não é também um cara dedicado, mas não dá pra comparar, porque um abriu mão de muitas coisas a mais do que o outro, né? Quando eu vejo um outro falar, eu acho que o Neymar não pode reclamar de não ter sido ali o melhor do mundo, apesar de eu achar que em 2015 ele foi, só não ganhou por causa do nome do outro, mas do Messi no caso. Mas assim, ele tinha talento suficiente para ser, mas o que ele ia ter que deixar de viver e tal, para ele não fazia tanto sentido. Diferente do que eu acho que é o Cristiano. O Cristiano Ronaldo queria aquilo acima de tudo. Então, é o foco da empresa. Cara, você quer realmente vencer? Cara, você vai ter que abrir mão de família. Esse é o exemplo. Você deve ter feito isso. Você vai estudar a mais que os outros. Você vai estar... Cara, eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia. Cara, sem exagero. É todo dia essa pegada. Tipo, agora eu tô me dando um luxo no final de semana. Em geral, eu tô dando uma desligada. Mas assim, mas estudo. Entendeu? Tipo, tô dentro do trabalho. Mas assim, cara, a minha forma de vencer, ela é mais dolorida. Eu não tenho uma genialidade, um talento. Eu sou um... Não me foi dado, né? Cara, assim, outra coisa. Deus não separou os talentos de forma igualitária. Deus acho que não era socialista, cara, porque ele não dividiu isso de uma forma igualitária. Cada um tem seus talentos, mas não existe um equilíbrio total nas coisas, entende? Então, assim, uns vão ter mesmo que ralar mais do que os outros, porque talvez não tenham um talento tão exacerbado em alguma coisa, tão diferencial, de uma forma tão nítida. E né? todos os fatores, né? Assim, quando a gente tem toque com a realidade, a gente quebra a meritocracia no meio. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir. E nem claro, todo mundo tem espaço. Nem todo mundo tem voz. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna agora do programa onde eu dou aula. É isso que eu queria entender também sobre o seu programa. Essa era a minha pergunta. Que programa é esse? Fala um pouco. A gente tem um braço educacional na Casa Contra que é o Lado C. O Lado C é um braço educacional para educação gratuita de designers ou profissionais que queiram fazer uma transição de carreira. Nossa, que Desde legal, o conteúdo, materiais e tudo mais, podcast, né? Workshops, palestras gratuitas e tudo mais, né? Para que a gente consiga, não diria devolver, porque devolver é algo que não está aqui, né? Para que a gente consiga dar o que a gente já tem na Casa Contra, para essa galera poder fazer formação. O mote tem muito mais gente querendo fazer design do que efetivamente fazendo, porque o design ainda é uma profissão muito elitista no Brasil. Precisa de muito para você dedicar 100% à profissão. Com o Lado C, com esse posicionamento do Lado C, alguns anos atrás eu fui convidado a ser professor na disciplina de design de um dos maiores programas de capacitação de jovens e adultos da América Latina, grupos marginalizados, que é o Entra 21. O Entra 21 é um programa... Como é que chama? Desculpa. Entra 21. Entra 21. Ele acontece somente lá em Santa Catarina, remoto e presencial, e ele faz a formação de jovens e adultos, então vai assim, desde 16 até 40, 50 anos, nas áreas de tecnologia e marketing. Então, assim, você passa por uma prova, tem um vestibular, tem que fazer entrevista e tudo mais, para você poder entrar. É um programa, assim, de uma formação de milhares de alunos por ano. É muito legal. E alguns anos atrás eu fui convidado para dentro da formação de marketing ser o professor de design. Dentro do professor Pietro como designer, lá dentro, eu tenho uma aluna que... Quando eu conheci esse ano, é um programa que dura 6 meses, tá? Então, os alunos, eles vão assim, de segunda a sexta, 4 horas por dia, de manhã, eles estão lá aprendendo marketing, contabilidade, finanças, posicionamento, design, audiovisual, tudo, durante 6 meses. Sexta-feira é o meu dia. Das 8 até o meio-dia, vai lá, 4 horas direto. E uma das alunas que eu conheci... hein, cara? Não, é assim, você tem que se dedicar para isso. E lá dentro eu tenho uma aluna... Pausa para a doutora Vitória. Nossa, mas eu perdi completamente o raciocínio. Pão de queijo. Você sentiu o cheirinho? Eu senti, cara? Eu senti, mas eu achei que era coisa na minha cabeça. Obrigado, Vitória. Serve Pietro, por gentileza. Obrigado, tá? Pessoal, isso aqui é só no Otimize Studios, tá? Que você tá ao vivo aqui, chega um pãozinho de quente
quentinho para quentíssimo. você, que acabou de sair, para você comer. Vou E o Pietro, concluir o imagino eu que raciocínio. almocei meio-dia, já estou já quase 6 horas da tarde, imagino que você tá na mesma... Então trouxe aqui a doutora Vitória, trouxe pra gente. Muito obrigado aí. Nosso amigo Davi sentiu o cheiro, ficou ali entusiasmado. Davi, tens o interesse? Se fosse a Dani, esposa dele, já teria entrado aqui, pego com certeza, né? A Dani Magali, Os traços né? da gravidez, né? Realmente, eu acho que ela tá grávida desde que ela nasceu, né, cara? Porque, cara, a fome da bichinha ali, eu vou te contar, viu? Eu tenho uma aluna lá que nos primeiros dias que eu conheci ela veio me mostrar um desenho no celular, que tem um celular assim, 2012, com a tela quebrada e tudo mais. Ela veio mostrar uns desenhos, cara, coisa fantástica, maravilhosa, assim, de nível de detalhe técnico, assim, de iluminação, de traço e tudo mais. E ela veio me mostrar, né, algumas coisas que ela fazia. Caramba, você faz, né, sozinho e tal? Não, eu faço, mas eu faço no celular. Pô, mas como é que você faz no celular? Você faz com o dedo? Às vezes eu faço com o dedo, ou eu pego um cotonete, aí eu tiro a ponta do cotonete e faço. Caraca. Nos primeiros dias de aula, o nível de entrega dela e de senso estético, ela com certeza é uma das alunas em situação financeira mais prejudicada dentro do grupo, e ela é uma das que mais corre atrás. Qual a idade dela, Pedro? Eu acredito que tenha 21 anos, 20 anos, Muito nova, mais ou hein? menos. Talento. Não, fantástica. E ela já faz isso já há muitos anos. Então ela já começou o curso correndo atrás, pancada, porque é a chance que ela tem para poder vencer. Não tem o plano Agora, B, em né? outros, não tem. Não tem C, não tem meio A. Né? É um A meio, assim, um A menos. E a gente tem, de vez em quando eu dou aulas para turmas privadas também, de escolas particulares, tal, que tem toda uma estrutura e tudo mais. Cara, não se compara. Você vê o sangue no olho da turma do Entre 21 e você não vê o mesmo sangue no olho da galera que às vezes está tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, fazer um curso privado. Por quê? É só por uma questão de escolha? Talvez. Por questão de cultura? Também. Por questão dos pais? Questão de gerações? Todos esses fatores que eu digo, né, que quebram a meritocracia no meio, né? E o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que você deu, por exemplo, cara, a única escolha que ele teve, ou ele vai ou ele vai. Ele não tem um meio termo. A gente abdicar do nosso tempo de família, pô, isso pesa, carregar essa culpa, Sim, claro. né, da ausência, de perder pequenos momentos e da gente também perder os nossos momentos, porque a nossa individualidade também fica prejudicada das coisas que a gente quer fazer. Porque, assim, muitas vezes a gente está fazendo não necessariamente pela gente, está fazendo pelos outros, né? Pela família, estrutura familiar, Sem dúvida. finanças em casa, né? Então, Em geral é isso, Pedro. então empreender é isso, né? Necessidade, né? Para todo mundo. É isso. Cara, que papo bom, Pietro. Você sempre que vier a São Paulo, você vai estar convidado aqui. Vamos organizar aí um bate-papo bem Pão de bacana queijo. também aí com pãozinho. O pão de queijo está no pacote, Claro. tá, Pedro? Para de repente mais vezes a gente debater sobre esses temas, porque, cara, criação de marca, branding, você vê toda a história que o Pietro tem aqui, toda a inspiração que ele trouxe. Pedro, eu queria entender um pouquinho a respeito, a gente está caminhando para o final do programa. O tempo passou muito rápido, cara, que tem tanta outras Tempo coisas. voa mas quando a gente se vai diverte. É isso aí. Mas eu queria saber de você, cara, para onde a Casa Contra tá olhando agora, cara? Porque assim, por exemplo, hoje entrou a inteligência artificial, que tem sido usada por quem realmente se atentou a isso de uma forma muito estratégica e inteligente. Né? Um trabalho passa a ser mais assertivo, passa a ser melhor estruturado. Né? Então eu queria saber como é que vocês estão, para onde vocês estão olhando, se isso faz sentido para vocês, se vocês olham para isso, para onde a Casa Contra, a setinha está apontando. A gente utiliza a inteligência artificial como ferramenta, como meio, mas não como todo. Né? Porque quando a gente fala de posicionamento estratégico, são coisas muito humanas. Né? São coisas muito humanas. Então são coisas que ainda detêm da gente o capital humano, da cultura, das referências. Então, assim, o Marcelo ele poderia ter contratado qualquer outra empresa para fazer o projeto da Soycare. Poderia. Com o mesmo nível de entrega? Com certeza. Superior ao nível de entrega? Com certeza. Mas como Casa Contra, não. Quando a gente contrata para essa linha de trabalho bagagem, referência, cultura, com quem a gente está conversando, se bate, não bate. São fatores muito específicos. Então, por exemplo, a gente utiliza a inteligência artificial como ferramenta, mas não como um todo, porque
não tem como substituir o trabalho que a gente faz. Então eu falo isso desde redação, porque auxilia e acelera demais, definição Uma de tom de correção, voz. por exemplo, poxa. Nossa, imagem, pra gente auxilia demais. Às vezes tem algum recurso de imagem que na internet a gente não encontra, a gente precisa com prompt de comando a gente construir aquela imagem. Recentemente a gente contratou na Casa Contra um serviço muito legal de emoji, de inteligência artificial. Então a gente vai lá e coloca lá uma descrição de um emoji, ele cria pra gente emojis que não existem. E a gente utiliza isso como recurso visual, às vezes em peças que enriquecem, né? Porém, Casa Contra, para onde a gente está olhando? Dentro do nosso modelo de negócio, o nosso modelo de negócio ele é de uma escalabilidade. Casa Contra, casa de marcas, lento, intencionalmente lento. Então a gente não faz uma grande demanda de entrada de clientes, não é do nosso interesse, para que a gente tenha controle sobre o processo. Você sabe que a gente é muito organizado, os processos. Extremamente. Cara, é uma coisa metódica. Então, para que a gente mantenha esse nível, sem a gente deixar a operação muito custosa, a gente faz questão de ter uma seleção bacana de projetos que a gente sabe que a gente consegue agregar. E na escalabilidade é onde a gente trabalha as submarcas. Então a gente tem, por exemplo, o sistema Tranco, que é um sistema de assinatura de serviços de design, redação, vídeo e áudio para grandes times de marketing. Então, por exemplo, tem um grande time de marketing de uma empresa que ele tem uma demanda muito grande de criação de peças de design para anúncio, né? Hoje isso se chama CaaS, ele é parecido com o SaaS, ao invés de ser um software como serviço, é criativo como serviço, né? Então você contrata uma franquia de crédito, uma quantidade de créditos, e dentro dessa demanda você faz solicitações lá dentro do sistema Tranco e você vai consumindo o crédito. E não faz uma contratação individual, às vezes de um post, de uma redação, de um banner, de uma peça de tráfego. Você tem a sua franquia e você Muito gasta a sua inteligente franquia. isso, cara. Muito Geralmente, tráfego, campanha e estratégia de marketing param no criativo. A galera fica lá 2 semanas bolando uma grande estratégia, às vezes um planejamento trimestral. Cara, chega no design, por exemplo, eu não tenho capacidade operacional interna para poder suprir tudo que a gente quer fazer. Porque ao mesmo tempo tá rolando renovação de e-book, site, banner, tá rolando uma campanha de tráfego, tem que fazer um summit, um grande evento. Vou fazer o quê? Vou contratar uma equipe onde eu consiga, através de uma assinatura, ter franquias para poder fazer a execução disso. Então, por exemplo, no sistema Tranco é onde a gente está olhando hoje para ter essa escalabilidade que já funciona, já é validada. Então, o cliente ele entra dentro do sistema Tranco, cada uma das tarefas que ele cria lá, o briefing que ele cria lá, ele sabe exatamente quantos créditos na hora que ele cria vai consumir, o tempo que vai ser levado, ele tem controle para acelerar ou até dar uma segurada no prazo, que daí reduz o consumo e também o prazo do projeto, da peça, com base no controle dele. Então é algo assim, completamente previsível. Cara, isso é muito legal. E deixa eu te perguntar uma Por coisa. favor. Eu fiquei muito interessado Claro. nisso. É uma coisa recorrente ou o cliente Recorrente. compra um pacote e ele só quando termina, vamos supor, o cara tem que fazer uma assinatura de 12 meses com você ou não? Cara, o cara compra ali 1.000 créditos e aí acabou esse 1.000 créditos ele renova. Como é que funciona isso? Não, as franquias elas são mensais, então vou dar um exemplo muito claro. Você paga um valor por 40 por 40 créditos de uma franquia e mês a mês esses 40 créditos vão sendo renovados. É absolutamente Se possível. ele precisar comprar mais, Se ele gastar mais, exceder a franquia, isso pode ser pago de 2 formas. Ele pode pagar no mês seguinte, junto numa cobrança, né? Então, assim, passei 10 créditos a mais na minha franquia de 40, gastei 50. Você pode pagar no mês seguinte, ou se você tem, às vezes, isso é uma coisa que acontece muito no sistema Tranco, a maior parte dos contratos que a gente tem é de cobrança trimestral, porque daí eles têm o planejamento de verba de comunicação Sim, trimestral. Então, os excedentes dos 3 meses, eles são pagos somente no final. Né? Então tem essas 2 formas de Cara, cobrança. excelente. Não precisa contratar mais. Só vai gastando, porque o importante é que o trabalho seja feito, que as peças aconteçam, para depois a gente conseguir, tendo esse controle do consumo de crédito, fazer o pagamento. eu imagino que isso deve ser o custo de um designer, né? Praticamente o custo Mais de designer. barato. Só que você vai ter uma equipe, se você for registrar, com certeza, não sei qual é o valor, mas se for fazer o registro, pagar um design tal, uma pessoa para trabalhar nessa equipe, provavelmente você vai ter um custo maior mensal do que contratar um pacote desse com uma série de profissionais. E, cara, eu falo, a entrega da Casa Contra é perfeita. Cara, Obrigado. as imagens, as criações que vocês tinham, me assustava O time é brabo, né? do detalhe, cara, da qualidade. O time Cara, é brabo. eu acho que eu não corrigi uma postagem que vocês criaram, cara, porque eu acho que vocês têm um trabalho prévio muito bem feito. Quando saia o resultado final, tipo, não tem... no meu ponto de vista, não tinha correção. Porque
vou fazer uma comparação com a Toyota, né? Com as fábricas japonesas. Os caras investem muito tempo na preparação, no planejamento. Quando eles executam, é o Corolla. Tipo, o Corolla não pode não ser o carro mas pro que ele quer, que é o quê? Corolla. Conforto e segurança. E você falar assim, cara, eu tenho um carro que não quebra. Se eu for daqui para a Alemanha, é ali. Entendeu? Então, assim, eles têm uma estratégia. A estratégia é entregar com perfeição. E, cara, eles fazem isso de uma forma brilhante. Mas eles investem bastante tempo no pré, para na hora que sair o produto, ele ser quase que inquestionável. Né? Organizar para crescer, né? Muito bem, muito bacana. Não entrega uma prévia, né? Vocês já entregam, vocês fazem toda a prévia antes da entrega. Quando entrega, a prévia já acontece, né? Ela já está presente, né? Isso é muito interessante. Isso é o que a gente enxerga dentro da Casa Contra, dentro do modelo de negócio Casa Contra, criação de marca. Ele é uma escala mais lenta, mas o sistema Tranco ele tem uma escala maior. Né? É isso que a gente está olhando hoje, a gente conseguir desafogar os times de marketing e conseguir entregar o que a gente entrega enquanto casa de marcas sem perder o fio, né? Sem perder o afinamento das entregas, porque isso é mais difícil. Você sabe, gestão de pessoas, você contratar times, eu sou apaixonado pela galera. Trato como se fosse assim, realmente assim. Mas cada pessoa nova que vai entrar ali é um... E como é tudo muito organizado e a cultura é muito bem construída, quem entra ali já entra tendo uma renovação de espírito. Tudo aquilo que ela tinha de trauma, de ausência, de consciência, de desejo de fazer, ali se renova. A vontade de viver, a vontade de criar, a vontade de fazer isso, fazer aquilo. E é uma comunidade muito positiva, ali é muito legal. Voltado para isso, né? Isso é sensacional. É muito gostoso. Isso é muito bacana. Pedro, faltou te perguntar alguma coisa? Deveria ter te perguntado alguma coisa que não perguntei, cara? Na verdade, eu não te perguntei nada, né? Marcelo, para onde você vai daqui para frente? Agora, olha só, ó como o cara é abusado. Eu sou aqui o facilitador, eu sou aqui o apresentador. Nada? Ele pergunta para mim para onde eu vou. Cara, hoje, diretamente, são 10:06, eu tenho uma inauguração de um MVP, de uma nova franquia que a gente está lançando. É mais uma paixão, digamos ali, mais um filho nascendo, uma equipe boa, tá? O Rodrigo Haas e tal, Marcel Martins, tem um time legal, a Sandy Barbosa, um time bacana, que é o eProtein, que é uma empresa que vai... um bistrô fitness que vai ter dentro das academias Evox e no futuro em outras academias também. Ali a gente vai criar o MVP, o primeiro vai ser aqui na Evoque da Avenida Rio Branco, em São Paulo. O segundo vai ser ali no Parque do Carmo, são os dois primeiros que a gente vai criar como MVP. E ali, então, ali é comida com baixa lactose, alto teor de proteína, sem glúten, que busca aquele pessoal que quer mais um desempenho físico, mental, atlético, enfim, que realmente se preocupa com a saúde do que consome. Então ali a gente está tentando, ali você vai ter também, uma mistura de sabor, né? Pô, preciso comer alguma coisa rápida, mas eu preciso de alguma coisa que também não seja... que não vai atrapalhar a minha rotina de treino, né? De treino, de saúde, de alimentação. De peso. Então, a gente buscou ali. É um começo, é um MVP. Então, é mais um filho nascendo, né? A gente está sempre começando. Estou bastante ansioso, saindo daqui vou para lá. Aliás, a inauguração, lançamento aqui interno, primeiro vai ser às 7h da noite. Estamos aqui às 6 horas agora. Vai dar tempo, com certeza, da gente estar lá. Obrigado pela pergunta. Que bom. Eu me preocupo com os outros. Você também é um bom entrevistador, viu, Pedro? Obrigado. Obrigado. Vou começar agora. Pedro, cara, gostaria muito de te agradecer a sua presença, mas antes eu gostaria que você deixasse aqui, meu amigo, como é que acha a Casa Contra, como é que acha o Pietro, pessoal que quer dar uma olhada antes no portfólio da Casa Contra, explica pra gente como é que tá, mas se quiser ligar pra mim, eu falo bem como funciona, acho que vocês já acompanharam, sou testemunha do bom trabalho deles, mas... brincadeiras à parte, queria que você... Como é que o pessoal te acha? E eu vou comer mais um pão de queijo. Você fica à vontade. Bom, corta para aqui. Você que está me vendo, certo? Casa Contra é Capricho. Você pode encontrar a gente pelo Instagram, TikTok, @casa.contra, tá? É bem português, Chico Bentizado, @casa.contra. Precisa trocar ideia com a gente, fazer um projeto, saber, estender o papo aqui. Duas formas. A gente tem um e-mail, que é olá@casacontra.com.br. Você vai entrar em contato comigo ou com a Bruna. Um dos dois vai te dar um abraço, vai te chamar para tomar um café. A nossa base é em Blumenau, mas a gente atende empresas do Brasil e do mundo inteiro. Ou você pode mandar um zap, que é o 47 3322 8239. Eu falei antes que eu tinha ido para Patos de Minas, né? E acabei encontrando uma pessoa, a minha sócia Ana, acabou se tornando sócia
Anos depois, quando eu abri a Casa Contra, e é uma capacidade, um tato, de você poder puxar as pessoas certas. Então, se eu estou aqui, são por pessoas que eu posso nomear, que são meus principais pilares, que é Bruna Leite, minha sócia, a Ana, minha sócia, João Daniel, Daniel Reulo e Bruna Naoco, são os principais pilares que constroem no dia a dia. E hoje eu sou espelho, sou basicamente um monitor aqui do trabalho que eles fazem, principalmente no dia a dia da Casa Contra, e também me sustentando moralmente nas dificuldades que é tocar um negócio. Porque no fim das contas, quando a gente abre um negócio, a gente abre por inúmeros motivos, mas a gente só sustenta porque no fim das contas tudo acaba em business. Obrigado mais uma vez pelo convite, me diverti bastante. Quando quiser eu tô de volta, tá? Fica à Davi, o vontade. dia que eu não puder gravar, que eu tiver qualquer dificuldade, cara, anota o telefone do Pietro, cara, porque ele Acabei de falar melhor aqui. do que eu, tudo acaba em business, cara. Fantástico. Pessoal, você já sabe, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então vai lá. Cara, quiser falar, @Marcelo Santoro Oficial, quer mandar uma mensagem no Tudo Acaba em Business? Aliás, gostou do podcast? Deixa seu like, né? Fala com a gente, contribui aí pra gente continuar fazendo esse trabalho para você. Espero que você tenha gostado. @Tudo Acaba em Business. Temos a nossa emissora digital, que é o Multicast. Então, se você tem o seu podcast, está querendo começar, não quer começar sem uma audiência, vai lá, conversa com a gente coloca vocês dentro da nossa emissora digital para que você já comece falando com algumas pessoas. Tem ali uma rede de relacionamento, de networking bem legal também para você participar. Gostaria de novo de agradecer o meu amigo Pietro, a Casa Contra, a Bruna, a Ana, o pessoal que participou muito do projeto da Sorricare. E vamos lá, pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem tem mais. Um grande abraço e fui!